Eu, Maria Balestrin, também faço parte da história da minha Água Doce. Esta é a segunda parte dos 2 episódios especiais. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História de 65 anos de Água Doce. Hoje com Severino Balestrin, popularmente conhecido como Nino Balestrin, a sua esposa também, a Maria Balestrin. Nino e Maria, sejam bem-vindos ao portal Minha Água Doce. Obrigado, Júlio. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fabi Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. No episódio de hoje vamos continuar com a história de Nino Balestrin e também focar na história de Maria Balestrin, esposa de Nino, que também é importante na história de Água Doce. Quando que o Nino e a Maria se casaram, então? E tiveram uma família? 68. Isso. 68. 68. A gente casou, tivemos 3 filhos e hoje a gente tem 3 noras, 5 netos e o nosso primeiro bisnetinho que nasceu nesses dias, está com 17 dias hoje. O primeiro bisneto, então. Primeiro bisneto. Desta união em 1968 na Igreja Matriz, celebrada por Frei Silvano, a família de Nino e Maria Balestrin se multiplicou através dos filhos, netos e agora com um bisneto. Casaram-se na Igreja de Água Doce? Água Doce, fizemos a nossa festa de casamento no clube. O clube é antigo ainda. Antigamente naquele clube foi feita uma festa. Foi matado um boi. É isso aí. Daí eu morei com a minha sogra, nós moramos juntos 6 anos. Depois que a gente veio para morar sozinhos, né? Naquela época eu já tinha 2 filhos, daí só o último dos filhos que nasceu aqui, quando nós já estávamos morando nessa casa aqui, mas não construída assim. Era uma casa ainda velha e depois foi reconstruída. Que aqui onde foi a gasosaria, a fábrica de refrigerante, né? Isso mesmo. Perfeito. Depois foi feita aquela casa ali embaixo de 65. Uhum. Que faz quase 60 anos. A casa de baixo é de 65. 65. Você Tá sabe bem mais quanto velho. foi dado para essa casa? 50 pinheiro por mim do Cavalete fazer essa casa. Bacana. O que vocês se recordam de como era Água Doce logo no início da emancipação do município? Era pouca coisa. Pouca coisa? Você que fala. Pode falar os dois. Bom, o que eu recordo é o seguinte, quando meu pai construiu aqui embaixo, tinha o posto do Vitório Macanhã, tinha a oficina do Sebastião Bittencourt e tinha umas casinhas pequenas aqui e lá e era isso. Nós construímos ali, era pouca coisa, o único hotel, o único estabelecimento que tinha para alguém parar e comer, não tinha loja, não tinha comércio nenhum aqui na Avenida Independência, não tinha nada. Começamos assim de nada. Esta é a família de João e Delina Sartorel, pais de Maria Sartorel Balestrin, casada com Nino Balestrin, em frente ao hotel, um dos primeiros do município de Água Doce, na Avenida Independência. 2 anos depois, mais ou menos, que surgiu o segundo hotel da família Pazini, que, aliás, no início da década de 70 houve um incêndio na noite de Natal com um óbito. E mesmo concorrentes, a família Balestrin acabou cedendo uma casa para a família Pazini residir por alguns meses. Água Doce não tinha poucos recursos. Graças a Deus nós tínhamos hospital, tinha um médico. E já tivemos essa igreja daí construída como ela está hoje. Quando eu cheguei em Água Doce, com 14 anos, já tinha essa igreja recém-inaugurada. Essa igreja, vocês conheceram? Quem que construiu a igreja? Eu ajudei nessa igreja. Ajudou? Já telha
porque meu pai era doente, eu ajudei bastante. Bom, naquela época, se você quer que eu conte mais... Sim, pode falar sobre a igreja. Os que ajudavam, a freiraria tinha escalado uma turma cada linha. Entendeu? Os balestrinhos vinham todos os balestrinhos ajudar uma semana. O pai Aldeteia vinham tudo, a Zona Nova, todas essas linhas aí vinham, cada semana vinham nos ajudar. E teve gente que não sabia nem quem é que era o pedreiro que fez a igreja. Quem que é o pedreiro? O pedreiro acabou fazendo esse porão para nós. Era o Sisto Vivan e o Ângelo Vivan. E o servente era o pai da Angelina e o Filisby. Uhum. E vocês construíram aí, foi a pedra, a base da... O alicerce dessa igreja, e esse porão aqui também, é tudo cortado de pedra cortada. Uhum. Aqui tinha umas pedras na nossa terra aqui, foram lá no Bonifácio, tudo pedra cortada. E aqui essa casa aqui também. Então, o que tu lembra do dia da inauguração da nova igreja? Ah, lembro. Foi uma festa no município? Foi em 55, acho. Por aí. Não sei bem certa data, mas foi por aí. Uma festona, né? Foi uma festona. E naquela época era junto, daí a Nossa Senhora da Paz era a padroeira e São Roque, né? Era 2 dias de festa. Que nós se achamos com a Maria num dia daquela festa. Foi lá que tudo aconteceu. E Maria, você trabalhou com vários padres. Sim, Nós muitos contamos deles. todos os Eu padres digo que que já- mais de 15, com certeza. Todos os que eu trabalhei junto, eu trabalhei porque eu comecei os meus trabalhos na igreja a partir dos 17 anos, eu não era nem casada ainda, eu já comecei a fazer alguns trabalhos. A tua avó foi que me ensinou muita coisa dentro dos trabalhos da igreja. Com ela eu aprendi como se temperava galinhas, como se temperava panelas grandes, quantidades de pessoa, quanto precisava para tantas pessoas. Ela me deu assim uma mãozona. E aí, Avó materna ou paterna? Sim. Aí eu Avó materna ou paterna? a nona Fantinha aqui, que eu mais quero. A mãe do A mãe do Ceci. Ai, aham. Ela foi uma pessoa que me ajudou, meu Deus, muito, muito a mim aprender. E ela queria sempre que eu fosse junto com ela fazer as coisas, porque nós se entendia muito bem nos trabalhos da casinha. E ela sempre ia lá e fazia os trabalhos. Trabalhou muito na igreja, com certeza Deus a recompensou por o que ela fez. Até ali eu trabalhava mais desses trabalhos assim. Mas depois na minha caminhada de igreja eu entrei na catequese e trabalhei mais de 40 anos, mais com certeza na catequese. Mas na coordenação da catequese eu fiquei 10 anos também. E também como hoje eu ainda continuo de catequista, assim, mais de longe, daí são outras pessoas que coordenam. Porque... Vamos resumir esses mais de 15 padres que passaram aí. Começou pelo Frei Silvano, né? Não, que ela começou a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, ela começou. Isso. Daí já... Mas os 3 padres que nós temos hoje enterrados em Água Doce. Sim. Fala um pouquinho sobre esses 3 aí. Nossa, o Frei Silvano, né? Que foi um padre abençoado, ele batizou meus filhos, nós casamos, foi ele que celebrou o nosso casamento. Foi um padre que fez muito, um padre muito, muito querido. E usou a herança dele para a cidade. Sim, com certeza. Ele herdou, ele trouxe dinheiro da Alemanha, não só ele, outros também trouxeram, mas ele foi o que mais trouxe. O padre que menos incomodou. Para conseguir construir o pavilhão da igreja, muito dinheiro veio de lá, da Alemanha, eles conseguiam muita coisa. Depois o Frei Almir também foi um padre que trabalhamos junto muito, ele era muito simples, muito seguro, né? Ele também fez mudanças na igreja e trabalhou muito para tentar colocar as coisas que a gente precisava, porque era muito triste o salão paroquial, nós não tinha recurso, a gente tinha que sair na rua emprestando tudo para fazer uma festa, porque não tinha material, né? Então, aos poucos, ele foi também colocando bastante coisa, não era suficiente, mas colocou bastante. O Frei Adalberto, ele só ficou aqui 1 ano, mas foi um padre assim que eu nunca mais esqueço dele, porque ele foi muito paizão, sabe? Um padre bom, um padre que era um pai pra gente, ele abria assim sempre mão para catequese, para tudo, para o que precisasse. Ele
Ele enviava gente para cursos, trazia gente para formação. Era um padre muito querido também, mas foi muito bom. Ele abençoava a cidade toda vez? Abençoava a cidade, nossa, muito. Quantas bênçãos. Foi o Frei Adalberto que dizia que nunca mais ia dar um temporal em Água Doce enquanto ele estivesse vivo, porque ele abençoava de lá de cima e nunca ia cair uma coisa feia em Água Doce por causa disso. Felizmente naqueles tempos não, né? Agora tivemos nesses últimos anos umas coisas... 3 anos o tornado, né? Completou 3 anos. Mas foram muitos anos que foram de uma verdadeira... Uma bênção mesmo. Bênção de Deus derramada sobre eles, né? Uhum. E daí eu trabalho até hoje, ainda sou ministra extraordinária da Eucaristia, muitos anos também. Eu te digo uma coisa, Júlio, eu fiz muitos trabalhos dentro da igreja, todos eles de doação, né? Porque nenhum trabalho da igreja foi remunerado, né? Mas eu te digo a verdade, se fosse para mim hoje, foram coisas certas e erradas que aconteceram, nem tudo dá certo como a gente gostaria que desse, né? Mas se fosse para mim começar tudo de novo, eu começaria. Porque vale a pena lutar pelo reino de Deus, pode crer. E a união, então, quanto tempo casados? 55 aninhos. Agora dia 21 de setembro. 20? 20 de setembro vai fazer 55 anos. E alguém falou do primeiro padre que teve aqui? Primeiro padre, qual foi? Foi Dario? Não? Cassiano? Frei Cassiano. Frei Cassiano, conheceu ele? Acho que eu vou para aquela. Malemar, porque eu cheguei aqui pequeno e quem me crismou aqui daí foi o bispo que veio de lá. Ele vinha uma vez cada ano, 2 anos. E eu me crismei aqui. E o que tu lembra do Frei Cassiano? De batismo e eu fui buscar no Rio Grande. O que lembra do padre Cassiano? Ah, Era um padre brabo, né? não, brabo não. Quem era brabo era o Frei Dario. Uhum. E o Cassiano, o que lembra dele? Nada, eu dele sei pouco, mas sei que ele era que tinha uma igrejinha pequena de madeira. Uhum. Esse foi o primeiro padre mesmo. Ele... Depois vinha o Frei Sérgio, outros de Luzerna ajudar aí, né? Uhum. Em 1929, essa era a capela de madeira ainda, Nossa Senhora da Paz. A pedra fundamental é do dia 17 de agosto de 1951, que foi benzida pelo bispo Dom Daniel Austin. Faltando um dia para os 7 anos de obra, em 16 de agosto de 1958, Dom Daniel Austin benzeu a inauguração da Igreja Matriz Nossa Senhora da Paz de Água Doce. Na época, a festa de São Roque e Nossa Senhora da Paz, padroeiros do município, aconteciam em 2 dias. Um dia depois, o bispo também benzeu a pedra fundamental do Hospital Nossa Senhora da Paz. O Frei Dario foi o primeiro padre que se estabeleceu em Água Doce e acompanhou toda a construção da obra da igreja. Conheceu a Maria quando, Ninha? Bom, a Maria, daí eles compraram o hotel velho que era do Hilário Piniciolo. Aham. Mas daí foi quando passou essa estrada nova que deu o movimento tudo por aqui. Aham. E daí o sogro resolveu desmanchar lá e fazer aqui. Foi assim, eu cheguei com 14 anos, completei 15 anos aqui em Água Doce, foi assim. Hoje eu tenho 74. Aí o meu pai ficou menos de 1 ano naquele hotel velho. Aquele hotel velho lá, ele tinha 4 andares, caindo aos pedaços. Eu não sei o que o pai pensou. Mas eu imagino que daí nós éramos 5 irmãs e depois de 7 anos nasceu um irmão. E o pai estava na colônia, na agricultura em Salto Veloso, e ele lá não conseguia, de certo, colocar todos esses filhos na roça, né? Foi isso que ele trouxe, comprou esse hotel na intenção, com certeza, e foi muito bom de que toda a família tocasse esse hotel. Aí ele desmanchou com muito sacrifício, ele alugou uma casinha só para nós morar, ele colocou toda a existência do hotel dentro de uma garagem, porque não tinha onde pôr aqui em Água Doce. E desmanchou aquele monumento lá, foi desmanchando. Meu Deus, o meu pai era ele o carpinteiro, ele trouxe uma pessoa para ajudar de Salto Veloso, mas ele praticamente construiu ele, e nós, que era só mulheres, a gente ia com ele
no trabalho. Quando ele comprou um lote aqui, porque estavam abrindo todas as estradas aqui, o pai viu o futuro aqui embaixo. Então ele começou a construir aqui e nós ajudava ele em tudo que precisava, puxar as madeiras, puxar as telhas, tudo que precisava. E ele trabalhou para construir aquilo com muito sacrifício mesmo, meu Deus. Mas foi muito bom, porque era o tempo das serrarias. E quando essa estrada abriu, aqui teve um movimento muito grande. Então, nossa, quanto trabalho que tivemos nesse hotel por causa desses motoristas, né? Que eles transportavam essas madeiras e eles paravam no hotel, faziam as refeições, etc. Então, ali foi onde nós nos levantamos assim, com esse trabalho. E assim foi a minha vida. Depois do Frei Cassiano que veio o Frei Silvano? Não, Frei Dario. É o Dario, né? Frei Dario, isso, correto. E daí ele começou a igreja, depois... E começou um hospital aqui, onde está o escritório do Giovanni ali. Alguém falou? Não, tinha um hospital aí? Quem começou um hospital ali foi o Raimundo Mendes. Aham. Ele fez uma festa, já estava erguido uma parte de parede, mas ali pouco ajudava e quem juntava a gente era na igreja, né? E daí o Frei Dario fez a igreja e depois o tio Vicente deu terra ali para o hospital, daí que foi ali que o Frei Dario fez. E daí veio as irmãs, a irmã Teresa ajudou barbaridade também. Frei Eliseu, depois do Frei... A irmã Teresa chegou aqui, uma menina, e ela me deu aula, eu aprendi Onde que era a escola naquela época? Ali, o colégio era... E alguém falou do primeiro cemitério da Água Doce? Onde que foi o primeiro cemitério? Você sabe? Não. Ali onde está a churrasqueira da igreja, por ali. Daí tinha o colégio, que eles tinham feito das freiras, tudo ali. E do lado de lá tinha o pátio. Mas daí, misturar com as meninas não dava. Daí, quando dava o intervalo das 10 horas, as irmãs punhavam nós cavocar do outro lado para fazer o pátio. Quantas maçanetas de caixão que nós achamos ali. Aí, então, foi o primeiro... O primeiro cemitério. O mistério da igreja. Aham. Depois daí saiu o cemitério no Macaquinho, que daí lá tinha uma parte dos pobres e outra parte dos que está lá e está lá. Que é o mesmo cemitério ainda, a gente contou a história lá. Né? Então lá foi o primeiro. Daí depois de muito tempo que veio para cá. Ah, sim, depois logo daí fizeram aquele ali, foi... tem tanta gente aí, o moinho era o Erasmo Ferretti, o pai do Norberto, do Roberto, do Atílio, e estão tudo enterrado aí. E meus tios também... Só tio Domingo que está lá e o tio Clemente está em Joaçaba. Tá, mas os primeiros estão enterrados nesse novo cemitério aqui. Os primeiros que chegaram aqui foram enterrados ali. Aqui no pátio da igreja aí. Ali bem... Onde tem a churrasqueira e tudo. Ali embaixo. Ali. Mas ainda estão enterrados lá? Não, nós cavocamos lá, nem tinha nem moço. Alguma maçaneta que era de ferro. Porque era tudo na terra, não tinha... nenhuma estrutura para manter, né? Daí virou tudo pó. Tudo. Naquele tempo era tudo difícil, era tudo a cavalo. Não que aqueles corpos enterrados lá, os restos mortais, foram para outro lugar. Eles acabaram ficando aí mesmo. Acabaram por isso que quando eles cavocavam, eles acabavam achando algumas maçanetas, então se um dia fossem pegar uma máquina e revirar tudo lá, capaz de achar... Mas foi tudo meio aplainado ali, o tempo das irmãs ali, foi daí feito tudo o pátio, daí foi feito um banheiro lá de cada porta tinha um lugar, né? Uhum. Nesse terreno, entre o salão paroquial, a casa das irmãs e a igreja, foi onde teve o primeiro cemitério de Água Doce. Os primeiros moradores foram aqui enterrados. Mais tarde, houve um novo cemitério, na comunidade de Nova Vicença, o Macaquinho, onde, como contamos na série Redescobrindo Água Doce, era dividido entre os pobres e os ricos. Aqui na comunidade de Nova Vicença, estamos no cemitério centenário. Neste cemitério,
Uma parte eram dos brasileiros, a outra dos italianos. A divisão era feita por uma cerca. No começo, eles tinham dividido os brasileiros para o lado de lá e os italianos para o lado de cá. Mas depois acharam que não era certo. A minha passou de metade do terreno era o cemitério. Aí havia aquele cemitério brasileiro e cemitério italiano. E é verdade que na época tinha uma divisão no cemitério, entre brancos e negros, entre os italianos de um lado e os brasileiros de outro. Era um quadro fora, só havia feito cada vez. Nino Balestrin ajudou na construção da Igreja Matriz, inaugurada em 1958. Já Maria Balestrin, ela foi até cozinheira dos padres, foi catequista e ainda hoje é ministra na paróquia Nossa Senhora da Paz. Dona Maria Balestrin muito contribuiu com a igreja em todos estes anos de história, passando por mais de 15 padres, a partir do Frei Silvano. Chegamos ao 21º episódio. Aguarde os últimos episódios da nossa série documental inédita sobre a história de Água Doce. Portal Minha Água Doce, há 8 anos, contando a história de Água Doce e região. Contribua com o nosso trabalho. Faça o Pix e ajude o Minha Água Doce a continuar contando a nossa história.